Sejam bem-vindos ao canal. O assunto de hoje é sobre Relembrando no Túnel do Tempo. Filmes que fizeram sucesso e marcaram gerações. Prometheus. Prometheus, de 2012, é um filme de ficção científica dirigido por Ridley Scott, que retorna ao universo de Alien, mas com uma abordagem diferente, mais filosófica e focada nas origens da humanidade. Lançado como um prequel espiritual de Alien e o Oitavo Passageiro, de 1979, Prometheus tenta explorar questões existenciais e o papel da humanidade no universo, ao mesmo tempo que mantém elementos de suspense e horror que caracterizam a franquia Alien. Enredo. A história de Prometheus se passa no ano de 2093, anos antes dos eventos de Alien, e segue uma expedição científica à Lua LV-223, localizada em um sistema estelar distante. A missão é liderada pela nave Prometheus, cujo objetivo é investigar sinais misteriosos que foram descobertos em várias antigas culturas da Terra, os quais parecem indicar que seres extraterrestres, conhecidos como engenheiros, desempenharam um papel na criação da humanidade. A missão é financiada pela corporação Veylan, e a tripulação da nave é composta por cientistas, engenheiros e outros especialistas, incluindo a protagonista Elizabeth Shaw, Noomi Rapace, uma arqueóloga determinada a encontrar respostas sobre os engenheiros, e David Michael Fassbender, um androide que possui suas próprias motivações e uma curiosidade sobre a humanidade. A expedição encontra uma grande estrutura em LV-223, que parece ser uma antiga base dos engenheiros, mas ao explorar o local, eles descobrem algo muito mais sinistro do que haviam imaginado. À medida que a história avança, os membros da tripulação enfrentam perigos inimagináveis, incluindo criaturas alienígenas mortais, forças biológicas desconhecidas e até a própria verdade sobre os engenheiros e suas intenções para com a humanidade. O filme aborda temas complexos, como a criação, a fé, o pecado, a morte e o destino da humanidade. Personagens. Elizabeth Shaw, Noomi Rapace, a protagonista do filme. Shaw é uma cientista apaixonada por encontrar respostas sobre a origem da vida na Terra. Ela é movida por um profundo desejo de entender quem criou a humanidade, e o filme a coloca em uma jornada de descobertas, onde sua fé em Deus é desafiada diante de uma realidade que parece mais sombria e cruel do que ela poderia imaginar. Shaw é uma personagem que mistura coragem, inteligência e compaixão, se tornando a verdadeira heroína de Prometheus enquanto luta para sobreviver e entender a verdade por trás dos engenheiros. David Michael Fassbender. O androide David é um dos personagens mais intrigantes de Prometheus. Sua aparência humana e comportamento sofisticado escondem um ser com motivações próprias, muitas vezes misteriosas e até ambíguas. Ao contrário de outros androides da franquia Alien, como Ash ou Bishop, David não é apenas uma máquina servindo aos interesses dos humanos, ele tem uma curiosidade própria, principalmente sobre a humanidade e seu lugar no universo. Ao longo do filme, David é uma figura ambígua, que ajuda a tripulação, mas também age com um certo grau de desdém e interesse próprio. Vickers. Charlize Theron Vickers é a diretora de operações da Veylan Corporation e, ao longo do filme, tem uma postura fria e autoritária. Ela é uma personagem misteriosa que parece ter mais informações sobre a missão do que os outros membros da tripulação. Vickers tem uma relação tensa com o comandante Janek de Idris Elba, e uma ligação pessoal com o fundador da Veylan Corporation, Peter Veylan, que está a bordo da nave. Peter Veylan, Guy Pearce. O fundador da Veylan Corporation, interpretado por Guy Pearce, tem um papel crucial no filme. Ele é um bilionário obcecado pela busca pela imortalidade e pela criação da vida. Veylan é a verdadeira força por trás da missão, tentando encontrar os engenheiros e obter a chave para a vida eterna. Sua presença na história se torna cada vez mais importante à medida que a trama se desenrola, revelando seus próprios segredos e motivações. Meredith Vickers. Charlize Theron Vickers é uma personagem complexa, que representa o lado mais frio e calculista da corporação Veylan. Sua relação com o resto da tripulação, especialmente com Shaw, é marcada pela tensão, e ela desempenha um papel importante na investigação dos engenheiros, além de ser uma peça-chave para a revelação de segredos da Veylan. Temas. A busca pela origem da vida e o papel dos engenheiros. O tema central de Prometheus é a busca pela origem da vida e a exploração da ideia de que a humanidade pode ter sido criada por seres extraterrestres, conhecidos como engenheiros. A trama de Prometheus busca responder a questões filosóficas profundas, como de onde viemos, e o quem nos criou.
A descoberta dos engenheiros e o que acontece quando a tripulação da nave Prometheus tenta entender os motivos por trás da criação humana se torna o coração do filme. Ao contrário do que o título pode sugerir, Prometheus não é uma história de mera aventura espacial, mas sim uma jornada existencial sobre a criação, o propósito e a destruição. A religião e a perda da fé. O personagem de Elizabeth Shaw, com sua crença em Deus, lida com questões de fé durante o filme. A descoberta de que a humanidade pode ter sido criada por seres extraterrestres questiona a noção tradicional de divindade e origem divina. Shaw passa por um processo de transformação, enfrentando um choque de crenças, já que ela é confrontada com o fato de que os seres que criaram a humanidade podem não ter intenções benevolentes. A ambiguidade moral e os androides. David, o androide, representa um dos maiores pontos de ambiguidade moral em Prometheus. Sua curiosidade pela natureza humana e suas ações ao longo do filme são questionáveis, muitas vezes desafiando os limites da ética. Embora tenha sido projetado para servir a tripulação, David tem seus próprios interesses e desejos, o que cria um conflito interno interessante em torno da questão de sua humanidade. Ele também serve como uma reflexão sobre a criação, pois, como um androide, ele questiona o Criador da mesma forma que os humanos questionam os engenheiros. O medo do desconhecido e o horror espacial. Assim como nos primeiros filmes da franquia Alien, Prometheus mantém um forte elemento de horror espacial. O mistério e a tensão são palpáveis enquanto a tripulação explora o desconhecido e se depara com criaturas e tecnologias alienígenas que são simultaneamente fascinantes e aterrorizantes. Embora o foco do filme não seja o terror no estilo clássico de Alien, a sensação de impotência diante de algo muito maior e incontrolável permanece, criando uma atmosfera de medo e suspense. Estilo visual e direção. Ridley Scott, conhecido por sua habilidade em criar mundos viscerais e detalhados, utiliza sua experiência para construir um ambiente de ficção científica visualmente impressionante em Prometheus. O design da nave Prometheus e a base dos engenheiros são imponentes e intrincados, criando um contraste entre a grandiosidade da criação e a ameaça que ela representa. O uso da iluminação e da fotografia é notável, com cenas de escuridão e confinamento, intercaladas com vastos panoramas espaciais, criando um sentimento de alienação e desolação. A direção de Scott também é fundamental para a atmosfera de mistério e suspense do filme, com longas sequências que constroem lentamente a tensão, antes de revelar os horrores alienígenas de forma gradual. O uso de efeitos visuais, particularmente os relacionados às criaturas alienígenas e à biomecânica dos engenheiros, é uma atualização moderna das técnicas que Scott usou em Alien e O Oitavo Passageiro, mas com uma sofisticação maior, aproveitando os avanços tecnológicos no design de CGI e efeitos práticos. Recepção e legado. Prometheus gerou uma resposta mista, com muitos críticos e fãs da franquia Alien divididos sobre o filme. Alguns elogiaram a ambição do projeto, as questões filosóficas exploradas e a direção visual de Scott, enquanto outros acharam que o filme não respondeu adequadamente às questões que levantava ou que a narrativa era excessivamente vaga. A decisão de não fornecer respostas claras sobre os engenheiros e sua relação com a criação da humanidade deixou alguns espectadores frustrados. Apesar disso, Prometheus se consolidou como um filme significativo dentro do universo Alien, explorando novos aspectos e criando uma narrativa rica em simbolismo e questionamentos. Além disso, Prometheus deu origem a uma sequência, Alien Covenant de 2017, que continuou a expandir a mitologia e a responder algumas das perguntas deixadas em aberto no filme anterior. Em resumo, Prometheus é uma jornada cinematográfica ambiciosa que tenta expandir o universo Alien para além dos limites do horror e da ficção científica convencional, explorando questões filosóficas sobre criação, fé e a natureza da humanidade. Embora tenha suas falhas e uma recepção dividida, o filme é uma obra visualmente deslumbrante e um capítulo importante na história da franquia Alien. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que rola no universo dos filmes, análises e muito mais. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos que também amam o cinema. Deixe seu like, comente sua opinião e vamos continuar essa conversa nos próximos vídeos. Até lá!